Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Lidecarli, coach de emagrecimento, fundadora do programa Conexão Magra. Espero que você esteja num momento muito bom da sua vida ou com muita vontade de aprender, porque hoje eu vou trazer uma informação muito importante eu tenho certeza que vai te ajudar se você por acaso carrega algum sentimento de culpa. Anali, mas por que você está falando de sentimento de culpa quando você trabalha com emagrecimento? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, nesse processo, nessa minha caminhada, eu identifiquei, né, já claro com estudos de outras pessoas que me antecederam, que o fato de a pessoa comer compulsivamente, comer errado, comer em excesso, tem muito a ver com as emoções dela, em até 85%, para você ver a gravidade da situação, tá? Apenas 15% das pessoas que estão acima do peso têm alguma questão hormonal envolvida, de metabolismo. As demais normalmente engordam realmente por conta de alguma emoção mal resolvida na sua vida. Então, na primeira tarefa que eu dou no meu curso, no meu treinamento, tem a ver com essa questão da pessoa identificar o que ela está sentindo um pouco antes dela comer, né? Um pouco antes das suas refeições. E nesse último grupo, várias pessoas acabaram mencionando que não conseguiam identificar o que elas estavam sentindo. Nossa, Anali, eu tô feliz, sempre antes de comer eu sinto felicidade, eu sinto alegria, eu tô bem e tal, mas não conseguem se conectar com os sentimentos mais profundos de cunho negativo, porque normalmente quando a gente come em excesso, na grande maioria das vezes, é por conta de algum sentimento negativo, alguma frustração, algum sentimento de culpa que a gente vai falar aqui hoje, né, algum arrependimento, por ter discutido com o cônjuge, por ter, sei lá, tantas coisas, né, que fazem as pessoas comer, né? Então existem vários sabotadores, 21, para ser bem realista com você, e todos eles têm alguma questão emocional por trás. Então, ok, vamos trabalhar hoje então, falar um pouco sobre o sentimento de culpa. E eu acredito que você tem ideia do que é um sentimento de culpa. Mas, mesmo assim, para garantir, eu trouxe aqui alguns conceitos para você entender um pouco melhor, tá? Então vamos lá. O sentimento de culpa é o sofrimento obtido após reavaliação de um comportamento passado tido como reprovável por si mesmo. Sentimento insistente e doloroso que alguém experimenta por ter agido mal ou faltado com um dever. É um pesar por quebrar algum acordo ou regra que a gente entende como importante. Sensação de débito com alguém ou consigo mesmo. Então, gente, o que é esse sentimento de culpa? Por que talvez você esteja ali, tá, mas então eu não devo ter sentimento de culpa? Porque tem uma questão negativa nos psicopatas, por exemplo, que não têm esse sentimento de culpa. Eles simplesmente não se sentem culpados por nada. Matam, mentem, furtam, né? Roubam, inclusive são pessoas inteligentíssimas, mas elas não têm o mínimo de sentimento de culpa. Não é disso que eu estou falando, não é que você não vai sentir nunca culpa por nada, tá? Mas a gente também tem que dividir isso em duas situações, né? Aquilo que vai ser produtivo para você, esse sentimento de culpa, quando ele traz um aprendizado, quando você consegue ressignificar e nunca mais fazer aquilo novamente, né? Ter um aprendizado, mas é o sentimento de culpa improdutivo que a gente quer deixar para lá, né? Que é você ficar remoendo aquilo, vivenciando aquilo o tempo todo, contando para todo mundo o tempo todo, mexendo nessas dores e isso não te leva para frente, você vive no passado. Tá? Então a pessoa que vive no passado, ela tem muito mais predisposição a desenvolver uma depressão, por exemplo, e vários outros problemas, né, psiquiátricos aí que os consultórios estão cheios de pessoas tomando medicamentos. Então para que a gente vai ficar alimentando uma dor se ela não vai trazer nada mais de positivo, tá? Então, gente, eu estava com um sentimento de culpa muito grande. No início desse ano, eu perdi a minha cachorrinha, né? Minha primeira cachorrinha, quando eu tive a minha casa, eu adotei ela da minha sogra, que estava cuidando dela para o filho dela, para o meu cunhado. Ela já tinha uns 6 aninhos quando ela veio morar comigo.
E assim, foi aquele amor todo, né? Todo aquele cuidado, como eu não tenho filhos, então toda a dedicação era para ela. Por muito tempo foi eu e ela, eu ainda não estava morando com meu marido na época. E assim, era um apego muito grande. E ela tinha 13 anos, mas estava bem, assim, estava começando com uma catarata, mas não tinha nada, nenhuma comorbidade, não tinha nada de grave, né? E um determinado dia ela amanheceu com falta de ar. E aí eu levei no veterinário e tal, fizeram a consulta, tiraram raio-x e me deram medicamento. E esse medicamento, parece que não fez muito efeito, porque chegou tarde da noite, assim, na hora da gente dormir, ela tava, parece que um pouco mais ofegante. Aí até coloquei ela na nossa cama para ver se ela ficava mais à vontade com a gente e tal, mas eu via que ela estava muito angustiada. Fui lá para outro quarto, né? Pensei, ó, vou ficar um tempinho acordada com ela para observar se isso piora e tal. De repente o remédio ainda não deu tempo de fazer efeito. Enfim, fiquei toda nessa condição, mas aí parece que ela piorou. Então eu liguei, né, para o consultório, para o plantão e tal, para ver se poderiam me atender ou me dizer se eu deveria dar mais uma dose, se era normal, se demorava um pouco para melhorar, enfim, porque eu dei o medicamento um pouquinho mais tarde, né, por conta do horário e tal. Então, ninguém atendeu, corri lá, fui atendida, claro, e aí o que que aconteceu? O que que acontece com essa coisa de que ela acabou vindo a óbito, né? Horas depois, deu uma parada cardíaca e tal. É, e aí eu fiquei, a primeira coisa do ser humano, né? É transferir a culpa, isso é da nossa natureza, então a gente quer se esquivar da culpa no primeiro momento. E aí, tá, mas ai, por que que aplicaram aquele medicamento? Será que fizeram o exame tal para ver se era isso mesmo que estava acontecendo e tal? Então a gente já fica naquela pilha toda, né? E o meu marido me trazendo conhecimentos, né, de um filme que a gente tinha assistido, e que bom que foi na mão de uma outra pessoa, não foi contigo e tal. Mas nada disso conseguia me tirar daquela sintonia, assim, daquele sofrimento, né? Mas logo eu comecei a transferir essa culpa para mim. Ah, mas se eu não tivesse levado, se eu tivesse talvez feito alguma massagem nela, se talvez eu tivesse ficado lá e insistido em fazer um determinado exame, sabe, um monte de coisa que na hora não ocorre na gente, né? Então ocorre depois e a gente fica nessa pilha. E, gente, eu não conseguia sair disso. Já tinha passado 10 dias e eu estava naquele sofrimento, me sentindo culpada. E, enfim, eu acabei fazendo um treinamento em relação a sentimento de culpa e é isso que eu vou trazer para vocês hoje, para, né, vocês verem como a gente consegue realmente sair dessa condição, desse ciclo vicioso que não leva a nada, porque afinal de contas a minha pitch não ia voltar, né? E o meu sofrimento não ia melhorar nunca se eu ficasse dessa forma, né? O tempo inteiro. Talvez se eu tivesse feito isso ou deixado de fazer aquilo, enfim. É, então, mas o primeiro passo que eu quero que você comece a refletir é de onde vem esse sentimento de culpa. Quem que implantou esse bendito sentimento de culpa na nossa mente, né? Então, foi uma pessoa, né? Foi da sua infância que você trouxe isso? Foi de alguma instituição, né? Antigamente, lá no início dos processos das religiões, tinha muito isso, de fazer as pessoas se sentirem culpadas para elas aderirem, para elas evitarem determinadas coisas, para de repente até não sofrerem depois, ou para simplesmente cativarem, né, os servos e tal. Enfim, era uma pilha, né? Tinha muito essa questão, mas tem muitos sentimentos de culpa que os nossos pais colocaram na gente, né, para que a gente também evitasse determinados sofrimentos, determinados erros. Então a gente às vezes cresceu num ambiente de culpa, não porque essas pessoas queriam o nosso mal ou fazer com que a gente se sentisse mal, não era isso, era para nossa proteção, né? É para essa questão. Só que ninguém ensinou a gente a como ressignificar quando a gente erra, quando a gente desliza, né? Dá uma escorregada aí num determinado âmbito da nossa vida, porque afinal de contas, quem nunca errou, né? Você nunca errou, né? Tem alguém que você conhece que nunca errou na vida, nunca fez algo da qual se envergonha, da qual se arrepende? É difícil, né, gente?
todo mundo comete algum erro em algum determinado momento da sua vida, em algum nível de situação, né? Umas situações mais graves, outras mais amenas, mas todas elas ficam fazendo com que a gente fique mastigando aquela situação o tempo inteiro e não leva a gente para frente, a gente não consegue olhar para o nosso futuro muitas vezes, a gente segue a nossa vida de qualquer jeito, não faz planos, não tem alegria de viver porque a gente fica preso num passado, né? E agora, antes de a gente começar, de eu passar essas técnicas para você, eu quero que você se pergunte se você carrega essa culpa talvez por prazer. Você precisa fazer uma autoanálise em relação a isso, tá? Mas Anali, por que prazer? Como assim? Quem é que em sã consciência carrega uma dor, um sentimento de culpa por prazer? Sim, muitas pessoas fazem isso. Por quê? Para chamar a atenção das outras pessoas, né? Dos seus familiares, dos seus pais, dos seus filhos, né? Dos seus chefes, não sei, para chamar atenção, tá? Para de repente assim dizer, olha para mim, eu tô aqui no fundo do poço, dá atenção para mim, entende? Então assim, de certa forma traz prazer para a pessoa, daí quando o outro vem lá e dá um abraço e procura confortar, né? Mas o que acontece? Você fica o tempo inteiro repetindo essas mesmas histórias e aquilo que a gente alimenta cresce. Pensa bem, tudo que a gente alimenta nessa vida cresce, né? Então, vamos refletir se você carrega isso por prazer. E você realmente quer deixar de carregar? Né? Veja se você está disposto ou disposta a parar de carregar essa dor. Né? Se você está disposta a romper com esse prazer mórbido que você sente em chamar a atenção de todo mundo. Tá? Porque senão não vai adiantar, né? Você precisa fazer essa autoanálise, tá? Você vai aprender a ressignificar esse sentimento de culpa. Mas como que a gente ressignifica esse sentimento? Num primeiro momento, você precisa reconhecer o erro. Você precisa olhar para essa situação com a cara e a coragem e não, eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, eu errei, eu reconheço que eu errei. Ok, né? Você errou, mas como é que você começa a ressignificar? Procure pensar se hoje, se você voltasse, você tivesse o poder de voltar no tempo, naquele momento, naquele exato momento que aquela situação aconteceu, porque você falou aquilo, porque você fez aquilo, ou porque você deixou de fazer. Se você pudesse voltar lá atrás, você faria exatamente da forma que você fez? Acredito que não, né? Porque quem tem sentimento de culpa normalmente se arrepende, né? Então como você faria? Como você agiria hoje? Faça esse exercício mental, né? O que isso significa, gente? Que você aprendeu algo com isso. Você aprendeu que aquilo foi errado, que aquilo não foi adequado, que aquilo teria tido uma oportunidade de ser feito diferente. Perfeito, você aprendeu. Seja grato, grata por esse aprendizado. Isso já é um grande passo na sua ressignificação, tá? Então, antes da gente aprofundar um pouco mais, eu quero fazer uma analogia com você. Quero contar a história do copinho. Na verdade, não é uma história, é uma analogia mesmo, tá? Você precisa entrar nessa técnica com o seu copinho virado para cima. O que é o copinho virado para cima? Então, deixa eu falar primeiro o que é copinho virado para baixo. Copinho virado para baixo é aquilo quando você está fechado para tudo, quando você olha para a sua realidade e acredita que não pode ser melhorada, que tudo é ruim, que tudo é dor, que tudo é sofrimento, que a sua vida é terrível, que não existe nada no mundo que possa tirar você de determinada situação. Né? Então, não existe nada, nenhum vídeo, nem um versículo bíblico, nem uma terapia, nada que possa fazer você se sentir melhor. Tá? Isso é entrar na vida com o copinho virado para baixo. Entrar com o copinho virado, com a boca para cima, é estar pronto para receber qualquer
ensinamento, por mínimo que seja, como um aprendizado, como uma forma de você dar um pequeno passo rumo à sua autocura, ao seu auto-perdão, a uma possibilidade de ter uma vida melhor, de ter uma vida mais feliz, harmoniosa, né? Com pessoas à sua volta que estimulem você. Enfim, é entrar na vida com a possibilidade de sonhar novamente. Então eu convido você a virar o seu copinho, tá? Abra ele para fazer sentido tudo isso que eu tô falando aqui para você e para você conseguir aplicar essa técnica maravilhosa que me ajudou com uma performance assim, pelo menos baseado na sua boa vontade, né, de estar aplicando, tá? Outra coisa que eu quero orientar você é que você não é culpado ou culpada por tudo, tá? Você não tem essa bola toda, não se preocupe. Nem tudo que acontece no mundo é sua culpa. Então comece a aceitar isso, tá? Todo mundo tem uma parte de responsabilidade nas coisas que acontecem à sua volta, né? De uma forma ou de outra. Às vezes uma coisa que você faz está condicionada a uma coisa que alguém fez, que levou você a reagir de uma forma inadequada, porque estava com a cabeça quente, não conseguiu refletir muito. Então, de certa forma, nós estamos todos interligados. Então, pare de achar que você tem culpa de tudo. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo que eu quero dizer para você aprender a dizer não, tá? A quebrar um ciclo de crenças negativas, de ameaças. Ameaças? Como assim ameaças? Por exemplo, você às vezes está refletindo no seu exterior aquilo que você aprendeu com os seus pais, por exemplo, que é muito típico, tá? E hoje, de repente, você faz isso com os seus filhos. Então, vamos aprender a quebrar essas crenças, essas formas de encarar a vida. Quando seu filho ou filha pequenininho ali não quer comer, né? Perceba se você não diz assim para ele: se você não comer, você não vai assistir televisão, você não vai pegar no celular para jogar, você vai ficar sem comer até tal horas, entende? Perceba se você não faz isso, né? Coloca uma certa ameaça, tá? Ou assim, para você perceber mais o link com a culpa, seu filho já tem 25 anos e aí ele saiu à noite aí para uma festa, para uma reunião com os amigos, não sei. E aí você chega a determinada hora da noite ou da madrugada, você liga para ele: escuta aqui, onde é que você tá? Você não tem consideração por mim, eu tô aqui que não consigo dormir, morrendo de preocupação por você, e você não dá nem bola para mim, e não sei o quê. Entende? Olha o sentimento de culpa que você talvez está transferindo para o seu filho, né? Não seria mais correto ou mais harmonioso? Seu filho já tem 25 anos, já sabe o certo e errado, já tem uma noção das coisas. Não seria mais legal você ligar para ele e perguntar: escutar, olha filho, já são 2 da manhã, né? Você não costuma chegar normalmente nesse horário, tá tudo bem com você? Você tá com amigos? O que você tá fazendo? Tem previsão de voltar para casa? Né? Eu só tô preocupada com você, assim, como é que você tá? Tá tudo certo? Entende? É diferente de você começar a deixar, né, esse seu filho com esse sentimento de culpa. Ah, e se você não voltar, porque se acontecer alguma coisa com você, eu vou morrer. Entende? Você começa a criar um fantasma na cabeça do seu filho, e normalmente isso já começa lá na infância, né? Nessa idade, como eu falo, culmina, né, nessa parte aí da juventude aí, né? Que você às vezes acaba só reforçando mais sentimentos de culpas, mais crenças aí que de repente você tenha também na sua mente, tá? Então, vamos cortar com isso, vamos acabar com isso. Quando também os seus pais disserem alguma coisa em relação a isso também, para que você se sinta culpado, reflita, né? Quebre esse ciclo. Talvez você não precisa responder para eles de uma forma grosseira, não é nada disso. Mas pelo menos com você mesmo reflita, escuta, isso é uma coisa que eu acredito, tem sentido o que eles estão falando para mim, ou eu preciso me sentir culpado por causa disso, sabe? Começa a refletir um pouco mais, não aceita simplesmente assim, diga não, não, isso não é para mim. Não é assim que eu quero tocar minha vida, não é assim que eu quero me sentir, porque não é isso
que eu estou querendo dizer com tal atitude que eu estou tomando, tá? Então, isso é muito importante. Mas vamos lá, vamos à técnica então. Já falei bastante, eu acho que deu para a gente já ter uma conversa bem legal até aqui. O que é essa técnica? No primeiro momento, você vai buscar nos seus pensamentos um sentimento de culpa, tá? Então já comece a pensar aí. Eu vou explicar os meus, tá? Vou dar 2 exemplos para você, mas já comece a pensar no sentimento de culpa aí que você tem. Quando você identificou esse sentimento de culpa, você vai respirar profundamente, tá? Umas 3 vezes, respire. Fique tranquilo, tranquila, relaxe, relaxe seu corpo, tá? Identificou o seu sentimento de culpa, relaxou seu corpo e agora você vai dizer de uma forma bem firme, tá? E poderosa, inclusive com um gesto, você vai dizer assim para você. Veio o sentimento de culpa, já começa aquele diálogo interno, por que eu fiz isso, por que eu deixei de fazer aquilo? Cancela, tá? Dê uma ordem à sua mente, cancela os seus pensamentos. Cancela agora esse pensamento, tá? E você vai começar a ressignificar logo em seguida. Cancela por quê? Porque essa situação não tem mais como ser resolvida. Se fosse hoje, se eu tivesse a oportunidade de fazer diferente, eu faria assim, eu faria assado, eu tomaria tal decisão, eu faria tudo diferente. Eu teria uma atitude totalmente diferente. Hoje eu aprendi com aquela situação que eu sou assim, que eu sou assado, que eu posso ser melhor na vida, que eu posso fazer diferente, tá? Então, por exemplo, né, na situação de emagrecimento, que é muito típico, gente, nós trabalhamos 10 sessões, então toda sessão tem gente lá emagrecendo um monte, tem gente que emagrece menos, tem gente que engorda na metade do processo, um pouquinho, né, depois emagrece, mas fica já nessa pilha, né, ai, porque aquele sentimento de culpa, né? Então a gente trabalha muito culpa ali, de uma forma indireta, não tão detalhada como a gente está falando nesse vídeo hoje. Mas, um exemplo é assim, puxa vida, fui naquele aniversário, comi um monte de bolo e agora como é que eu vou ficar? Vou engordar de novo e sabe, começa a entrar naquela frequência de culpa, chega na balança, às vezes já engordou meio quilo mesmo e aí intensifica aquela culpa, fica naquela neurose, né? Isso não ajuda em nada, tá? Então veja só como você pode driblar esse teu pensamento de sentimento de culpa. Porque esse sentimento de culpa, na verdade, ele vai te levar para um lugar sim, a você se sabotar uma vez atrás da outra durante a tua semana, tá? Só isso, só vai te ajudar nisso. E eu acho que isso você também não quer, né? Você que está querendo emagrecer. Então como é que você vai ressignificar esse momento, né? Você vai dizer assim, cancela. Se começar o teu diálogo interno, cancela. Eu cuidei a semana inteira. Hoje é sábado. Eu posso comer um pedaço a mais de bolo. Não tem problema nenhum. Logo em seguida, eu vou dar uma corrida, eu vou caminhar. Eu vou comer diferente nas minhas próximas refeições, eu vou comer menos e tá tudo bem. Eu já vou recuperar, né, o meu peso de antes, menor, né? Eu já vou emagrecer e tá tudo certo. Isso aqui não vai mudar em nada. A partir de amanhã eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E você já estabelece metas e corta esse diálogo interno de sentimento de culpa, tá? Funciona, gente. Como é que você pode? Como é que eu posso ser 1% melhor amanhã? Como é que eu posso fazer diferente num outro aniversário que eu for, numa outra reunião de família que eu estiver, ou na pizzaria? Como eu posso fazer diferente, né? Então isso já gera ações do que você pode fazer para estar eliminando e pronto, tá? Então isso é um exemplo prático, né, de como você pode fazer. E agora eu quero fazer o fechamento de como eu fiz com a Pitty. A Pitty tá aqui, tá? Não é ela, mas ela era igualzinha. Essa imagem, ganhei essa almofada linda da minha mãe. Então tá sempre aqui na nossa sala, acompanhando o nosso anjinho agora, né? Então como é que eu fiz para diminuir esse sentimento de culpa em relação ao que aconteceu com a Pitty? E até tirando essa culpa inicial que eu dei
às pessoas que atenderam ela, né? Que são pessoas que moram no meu coração, são muito especiais, já salvaram ela e outros bichinhos meus muitas e muitas vezes, né? Então, num primeiro momento, quando vinha esse pensamento, então, quando eu apliquei a técnica, cancela. A vida que a Piti teve comigo foi maravilhosa, né? Eu já consegui salvar ela em outro momento, levando rapidamente ao veterinário, né, que aplicou o medicamento e ela voltou à vida, voltou bem, viveu comigo mais tantos anos. Sempre dava um alimento saudável para ela, fazia uma comidinha nutritiva, ração de melhor qualidade, né? Os petisquinhos, as melequinhas, as coisinhas que ela gostava de lambiscar, brincava com ela, dava muito carinho, dormia no nosso quarto, no pé da cama. Tudo que eu fiz, né? Foi de maravilhoso. Por que eu vou ficar nutrindo, lembrando de um momento tão triste que foi a partida dela, se eu tenho tantas boas lembranças dela, né? Então, uma pessoa que atendeu com todo amor, com todo cuidado, com toda a boa vontade de salvar a vidinha dela, mas dessa vez não foi possível, né? Isso acontece, faz parte. Além do mais, se eu tivesse ficado em casa com ela, como eu pensava originalmente, naqueles meus talvez, de repente ela teria morrido nos meus braços. E aí, de repente, o sentimento de culpa teria sido muito pior. Ou se ela tivesse vivido mais alguns anos, né? Como ela tinha 13 anos, estava começando com catarata, quem sabe ela tivesse desenvolvido outras patologias, né? E ter morrido com sofrimento, né? Ficar se arrastando por meses, de repente, como a gente vê com tantos bichinhos, né? Que tem que levar para fora para fazer as necessidades, levar no colo, como a minha mãe tá com uma velhinha dela. Então, assim, a gente vê todo esse sofrimento. E a Piti foi poupada disso tudo. Ela sofreu na hora, sim, mas foi rápido ao mesmo tempo. Então, assim, eu tive toda essa conversa, ressignifiquei todo esse momento, né? Então, hoje, claro que eu choro, claro que eu sinto saudades dela, de vez em quando eu penso nela, vejo as fotinhos dela e tal, mas já não é com aquela dor do sentimento de culpa, que é uma dor diferente, é uma dor assim que parece que não tem volta, é uma coisa que você só entra num ritmo de depressão. Então a gente precisa cuidar muito com isso, a gente não pode viver nesse ciclo vicioso, né? Então, que tal você experimentar agora? Que tal você fechar os teus olhos, respirar profundamente, buscar esse sentimento de culpa que você tem aí de repente tão enraizado em você e descobrir o que você aprendeu com aquele erro, com aquela dificuldade, com aquela questão que você fez ou deixou de fazer. Só passar mais um exemplo real assim de uma pessoa que eu atendi lá no meu consultório. Ela relatou, né, numa das ferramentas, que ela se sentia muito culpada por ter agredido um gatinho, né? Quando ela era mais jovem, ela não gostava de gatos e ela esbarrou com esse gato na parede. Então isso para mim já me causou sofrimento porque eu sou uma defensora, né, dos animais, mas em nenhum momento eu culpei ela porque eu vi, né, o sofrimento dela também e arrependimento em relação a isso. E hoje ela faz uma coisa muito bacana, que é mais uma dica que você pode estar aproveitando aí. Hoje ela ressignificou isso de uma forma, e não foi por causa do processo que ela fez comigo, ela já fez isso antes de vir, né? Ela é uma pessoa muito espiritualizada, ela tem muitos conhecimentos, então ela, por conta própria, já conseguiu ressignificar, que foi tratar hoje gatos de rua, né? É uma coisa assim que ela fez, que ela faz com muito prazer, com muita dedicação. Então, ela alimenta gatos de rua, passarinhos, então ela tem um amor, ela tem essa questão da causa animal dentro dela hoje em dia, é uma forma dela compensar um erro que ela fez no passado, que você pode experimentar também, de repente, né? Não sei o que aconteceu na sua vida, mas de que forma talvez você possa compensar esse sentimento de culpa que talvez você sinta hoje e se libertar, né? Entregar aí para o universo, para a sociedade, algo de bom que tem dentro de você, tá? Então, seria isso que eu, né, tinha de informação para trazer para você. Eu acredito que deva ter ajudado muito se você estava com o seu copinho virado para cima, com essa boa vontade de ressignificar esse momento. Então, se fez sentido para você, compartilhe aqui nos comentários como você se sentiu depois de aplicar a técnica, como foi para você. Não precisa detalhar o seu sentimento de culpa, mas se quiser, sinta-se à vontade para estar
comentando aqui para de repente outras pessoas aprenderem com você também alguma coisa em relação à sua ressignificação, né? Se você também gostou tanto assim, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para que mais pessoas possam dar um novo significado para alguns momentos que foram marcantes de forma negativa na vida dessas pessoas com quem você se importa, tá? E é isso aí, gente. Fiquem com Deus, gratidão e me acompanhem, né? Me sigam aí nas redes sociais que eu sempre vou estar com um vídeo bem especial para melhorar ainda mais a sua vida. Gratidão!